Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez o assunto nutrição. É uma coisa muito importante para o ser humano. Aliás, acho que o planeta vive disso, né? De alimentação, tudo se alimenta, né? E quanto melhor a alimentação, melhor a qualidade de vida. E hoje eu trago aqui a nutricionista Larissa. Como é que é o sobrenome? Feiber, o alemão, né? Está escrito Feiber, Testoni Feiber, né? Testoni Feiber. E o interessante da área dela é que nós vamos falar sobre uma coisa que quase ninguém fala, e é sobre um dos órgãos mais importantes da nossa vida. Quem tem problema com isso vai se identificar e vai agradecer esse programa de hoje. Nós vamos falar sobre nutrição renal. A nutrição em relação aos rins. Isso é fantástico. Bom, Larissa, é um prazer receber você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. E vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho primeiro da importância do rim no corpo humano. Bom, muita gente, por incrível que pareça, ignora a função do rim. Sabe que é para urinar, para excretar essas coisas. Isso. Mas a função do rim mais conhecida por todo mundo é essa questão da função excretora, de eliminação de resíduos, né, que se dá através da formação da urina. Né? Então, o rim tem a capacidade de formar a urina, de filtrar o sangue. A partir disso, forma-se a urina, e a partir dela se excreta, elimina todos os metabólitos, né? A maioria dos metabólitos, que são os produtos finais do metabolismo, que, quando acumulados no sangue, se tornam tóxicos para o corpo, né? Então, normalmente, se excreta mais ureia, creatinina, toda a parte de dejetos, assim, de hormônios também, que se excreta através do rim. O rim, ele também é importante para controle do metabolismo, do equilíbrio ácido básico, né? Então, é fundamental para isso, ele tem a capacidade de reter os íons bicarbonatos, né? Que é os íons que tem essa característica mais alcalina. E ele também é capaz de aumentar a excreção de íons próton, né? Íons de hidrogênio, que são os que têm essa característica de acidificar o sangue, né? O rim, ele também, além da questão excretória de eliminação, esse controle hidroeletrolítico, né? Que daí vai acabar controlando o volume de água corporal. Também os eletrólitos, sódio, potássio, fósforo, que é muito importante. Ele também tem uma ação hormonal. Ele é capaz de ele produz uma enzima, que é 1,25. O rim produz uma enzima? Produz uma enzima, que ativa a vitamina D. Então, a vitamina D a gente é capaz de produzir na pele a partir da exposição solar. Isso. Né? Produzida a partir do colesterol, tu se expõe ao sol, tu tem a produção da vitamina D. Só que não é essa vitamina D que é a biologicamente ativa, que a gente fala, que vai ter todas as ações na parte de melhorar a absorção de cálcio, na parte do metabolismo ósseo. Para ela ter essas ações, ela precisa ser ativada. E ela é ativada no rim. Então, o rim é fundamental para a ação da vitamina D. Em casos de insuficiência renal, acontece muito o que a gente fala que é o hiperparatiroidismo secundário, que é o aumento do PTH porque a vitamina D não é ativada. Então, tu tem um déficit de cálcio, sempre uma insuficiência de cálcio que gera um aumento de PTH. Então, falta de vitamina D afeta os rins, então? Não necessariamente. A insuficiência renal gera uma deficiência de vitamina D. Tá. Independente se pegar só ou não. Porque daí o rim produz essa enzima. A partir do momento que o rim está com a função comprometida, ele não vai ativar a vitamina D como deveria. E aí a vitamina D acaba não tendo a função. Perfeito. Por mais que tu tenha a vitamina D, se a gente dosar uma 25-hidroxivitamina D, não é a função, não é a forma ativa. Por isso que na insuficiência renal tem que se usar o calcitriol, que é a vitamina D ativa, né? Que aí seria já na forma de hormônio. Para poder suprir isso aqui. Bom, e como é que se mantém um rim saudável? Ninguém se preocupa com isso, né? Todo mundo vai ao médico, ou quando sente alguma dor nas costas, ou quando tem algum problema urinário. Profilaxia básica. Básica, água. Beber água. E aí, quais são os principais fatores de risco que estão envolvidos na insuficiência renal? É o diabetes e o aumento da pressão arterial, que é a hipertensão renal, a hipertensão arterial, né? Então, esses dois fatores são os maiores fatores de risco para a insuficiência renal.
E são as maiores causas da insuficiência renal. Fora isso, tem também infecções, né? Glomerulonefrite, às vezes uso de agentes, de medicamentos que são muito nefrotóxicos, como corticoides, anti-inflamatórios, alguns tipos de antibióticos. Anti-inflamatório, que todo mundo toma revelia, a torta assim, direito, a torta direito, é prejudicial para o rim, então? Prejudicial, sim. Principalmente por esse uso indiscriminado, assim, esse uso às vezes né, que não se tem controle, e também porque muitas vezes está acompanhado com baixa ingestão de água. E muitas vezes aumento do sódio, né? Uma alimentação rica em sódio, rica em sal, esse sal de adição, esses produtos industrializados, então fast food, pacotinhos, essas coisas de pacote, produto ultraprocessado, é rico em sódio. Uma alimentação rica em sódio, além de aumentar a pressão, que já é mais um fator de risco para a insuficiência renal, ele gera um aumento da pressão intraglomerular. Aumenta a pressão nos rins. Esse aumento da pressão intraglomerular, que é o glomérulo que é responsável pela filtração do sangue, tu acaba gerando um maior risco de lesão, né? Então compromete também a função renal. Como é que ele lesa de que forma, vamos dizer? O que começa a acontecer com o rim quando ele começa a perder a saúde? Ele perde a capacidade de filtração. E daí acaba não tendo essa... Ficam retidos essas toxinas que deveriam ser eliminadas e acabam passando proteínas que não deveriam ser eliminadas. Então o rim ele perde essa capacidade de filtrar mesmo, sabe? Não tem essa capacidade da membrana. Gera todo no epitélio no sistema tubular renal, né? Tu gera toda essa perda dessa seletividade nos glomérulos, a seletividade que tu tem na membrana, tu acaba perdendo. Você falou agora um pouco sobre diabético. Eu tenho um amigo diabético que ele está com um sério problema no rim, né? Porque ele já está num estado avançado do diabetes. Como o diabetes atua na deficiência do rim? Por que o diabetes prejudica a função renal? Pela questão tem muita gente diabética, né? De diversos níveis de diabetes. Sim, né? É pelo aumento pela questão da hiperglicemia, né? O aumento do açúcar no sangue gera um estresse oxidativo, então gera um aumento de radicais livres, eles por si só lesam os rins, e também esse aumento do açúcar gera um processo de glicação. Sim. E aí a glicação acaba se tornando, tu acaba glicando proteínas e tendo a glicação no próprio glomérulo mesmo, e aí isso gera uma perda lesa os glomérulos, né? Tu lesa os néfrons, né? E daí tu acaba tendo mais lesão, né? E perda progressiva da função dos glomérulos, porque o rim, essa insuficiência renal, acontece uma insuficiência renal aguda, normalmente por processos de infecção, né? O primeiro passo é a infecção ou não? Isso. Não, a insuficiência renal aguda. Não, quando tu tem uma para do nada os rins. Uma insuficiência renal aguda, isso gera normalmente a partir de infecções. Sim. Algum processo infeccioso, às vezes alguma... questão de infecção mesmo, geral, né? Isso é assintomático, aproveitando que nós estamos falando disso? É assintomático? A insuficiência renal crônica, sim, porque tu vai perdendo aos poucos. Sim, a função. Você não sente nada. E muitas vezes tu não tem sintoma nenhum. Às vezes tu tem um edema, uma retenção de líquido, às vezes tu começa com alteração de pressão, aí às vezes tu vai fazer um exame recorrente no laboratório, a tua ureia começa a subir, ou o teu potássio começa a subir, ou a creatinina começa a subir, ou tu faz um exame indícios de que a coisa não anda bem. Ou tu faz um exame de urina, começa a aparecer proteína na urina, uma proteinúria, isso já é indicativo de uma lesão glomerular. E aí, é como a gente fala, é uma lesão progressiva e irreversível. Tu vai progredindo, aí tu vai perdendo essa função renal. Irreversível? Irreversível. Tá. Tu pode reduzir a evolução. Mas o rim não volta ao que era. Uma vez que tu tem uma taxa de filtração glomerular, que é o que a gente usa para avaliar a função renal, quando ela reduz a 30, a 20, a 15 é indicativo de diálise, precisa de diálise, né? Que daí tu acaba fazendo uma terapia substitutiva da função renal, né? Que daí é o caso de hemodiálise, ou uma diálise peritoneal, ou às vezes até um transplante renal. Mas uma vez que tu tem essa redução, tu não volta. Tu não consegue reverter para 80%, sabe? Tu pode parar a evolução. Reduzir essa progressão, que são os fatores de progressão, né? Mas tu não consegue reverter, entende? Você falou agora há pouco do sal. O sal prejudica o rim, o excesso de sal prejudica. Mas você falou da glicação também. Então, o excesso de açúcar também acaba prejudicando o rim? Também acaba prejudicando. E uma forma de a gente ver como está a glicação é avaliando a hemoglobina glicada.
Hemoglobina glicada é um marcador muito bom, porque o que é hemoglobina glicada? É um parâmetro que indica que está acontecendo a glicação. Então, se a hemoglobina glicada está mais que 6%, que já é alto, mais que 6% já indica que está ocorrendo o processo de glicação. Pode ser que o rim também esteja sofrendo com isso. Esses exames são sangue e urina. Sangue e urina. E o hemograma, o que ele acusa, o que ele traz de notícias para a nossa saúde renal? Para a questão do rim? Então, porque daí, uma vez que tu tem a insuficiência renal, o rim, além dessa questão que a gente falou da vitamina D, o rim também, para a parte hormonal, ele secreta eritropoetina. Eritropoetina. Para que serve esse hormônio? Que é um hormônio que estimula a eritropoiese, a hematopoiese, que é a formação das células vermelhas na medula óssea. Então, tu precisa da eritropoetina para produzir as hemácias, hemoglobina. Isso sai do rim? Isso, a eritropoetina sai do rim. Muita novidade aqui, as duas aqui. Essa e aquela, qual foi a primeira ali? Da vitamina D? Sim, senhora. Nossa, sim, não fazia nem ideia. É muito importante, porque o que acontece muitas vezes claro que o que é mais determinante para a mortalidade dos pacientes é a questão da função excretória, das toxinas. Por isso que faz as terapias substitutivas. Mas essa parte metabólica é muito importante. E daí esses pacientes, eles acabam sofrendo muito uma anemia crônica, que daí pode suplementar ferro que for, pode suplementar vitaminas do complexo B. Claro que é importante tu ter esse aporte de nutrientes para que a medula tenha condições. Porque daí tu precisa ter eritropoetina. E daí, isso aí é papel do médico nefrologista, e daí tem que aplicar a eritropoetina. Porque senão a medula óssea não funciona, entende? Não tem um estímulo. Tu tem vários estímulos para a medula óssea. Um deles é essa parte de ter o suporte da produção, né? Quando tu tem sangramento excessivo, tu acaba tendo um estímulo também. Quando tu tem condições de hipóxia, tipo falta de oxigênio, ou sobe em locais que são muito maior altitude também, isso também estimula, porque a hemácia carrega a hemoglobina que tem o oxigênio, então tu precisa para oxigenar, né? Só que tu precisa ter eritropoetina. O principal estimulador é a eritropoetina. E daí, se tu não tem um rim que tem condições de secretar a eritropoetina, tu acaba que essas outras condições que a gente falou agora não são suficientes, né? Então tu acaba tendo uma anemia no renal crônico. Incrível, né? E aí a gente acaba vendo hemograma, né? Pega num paciente com insuficiência renal que vai estar com hemoglobina baixa, o hematócrito às vezes é 20%, que é uma anemia náusea. Então, através do exame clínico, você consegue ter sinais da saúde do seu rim. Isso, para ver o que a gente vê na clínica hoje para função renal. Ureia, creatinina. Creatinina, tá. Ureia e creatinina é o básico que tu vai pedir, assim, que daí a gente já consegue avaliar. Existe um exame bem novo hoje também, que é a cistatina C, que é um marcador super sensível para a função renal. Pega bem no início, quando começa uma lesão glomerular, a cistatina C já altera. E aí a gente consegue pegar. A medicina, felizmente, ela avança muito nessa questão dos exames, né? É ótimo. E aí, o exame de urina, né? Você faz um parcial de urina, começa a ver uma proteinúria, uma hematúria, opa, tá acontecendo alguma coisa no rim. Isso. E aí, o parâmetro mais sensível para a urina, pode-se pedir a microalbuminúria. Porque o que acontece? Quando o diabético começa com uma nefropatia, a gente vê uma albuminúria, que é a presença da albumina na urina, que está dizendo o quê? Que já está sofrendo, o glomérulo já tem uma lesão e não está mais filtrando como deveria, está passando proteína que deveria estar ficando no sangue, porque proteína é raro para o metabolismo, é uma coisa, né? Não se perde assim, fica no organismo. E aí a gente faz a microalbuminúria, que daí a albuminúria tu só pega a partir de 300 miligramas. Quando é menos, tu não pegaria numa albuminúria, só que se tu pede a microalbuminúria, tu já pega. Então daí tu começa a ver sabe, no início, assim. Isso aí, um clínico geral, ele tem ideia disso ou seria interessante quem começa a ter problemas, ele ir direto no especialista, num nefrologista, por exemplo, ou não? Olha, um clínico geral para medicina preventiva deveria, né? Sim, claro. Por exemplo, geriatra, tudo tem que ter um controle, porque com o avançar da idade é comum tu ter uma perda da função renal, né? Então isso é uma medicina preventiva, tu vai acabar pedindo metabólitos para avaliar, e aí tu pega uma ureia mais alta, tu vai investigar, uma creatinina mais alta, tu vai investigar, e daí tu acaba, é importante também, por exemplo, se o paciente tem fatores de risco, tem diabetes, tem pressão alta, opa, já tem idade de risco, tem
tem insuficiência renal na família, já teve cálculo renal, porque calculose, né? Falaram aqui, você falou de cálculo. Alguém me falou por esses dias, por coincidência, cálculo renal pode ser hereditário? Eu acho que não, né? Tem fator hereditário, sim. Pode, assim, tem fator hereditário. Porque não é alimentação, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, nós estamos falando primeiro do rim, a gente entrar em alimentação da saúde do rim. Mas de onde vem? O cálculo renal, ele é em função de uma série de... Sim, o cálculo renal é a precipitação de cristais, né? Isso. Que acontece normalmente porque a urina está muito densa. Ou falta água, né? Normalmente, assim, 80% dos casos falta água. Ou tem um excesso de oxalato, às vezes alguma infecção gera cálculos de estruvita, que são mais raros, né? Muitas vezes pacientes que têm ácido úrico alto também pode gerar cálculo de urato. E essa questão hereditária vem assim muitas vezes da questão da própria uricemia, assim, do ácido úrico. São coisas que são tendências, assim, sabe? Tendências, você disse a palavra mágica, agora sim. São tendências, isso. Não é uma coisa que quer dizer que vai ter. Acontecer, não. Mas se a pessoa tiver uma conduta adequada, tomar muita água, sim, tiver tu uma tem como prevenir, claro. Perfeito. Com certeza. Não consumir tanto sódio também, porque o sódio, ele tende a precipitar, né? Sódio com cálculo, sódio precipita mais. Olha só que interessante, eu não fazia a mínima ideia, assim, ó, tô quase 67 anos aqui, eu achei que o rim tinha capacidade, e olha que eu leio pra caramba, eu gosto muito da área médica, mas eu achei que ele não fabricava nada, eu pensei que ele filtrava, sabe? Muito importante. E o rim, inclusive, ele também age no controle da pressão arterial também. Pressão arterial e rim? Isso, como é que porque é isso? ele também secreta uma enzima que é a renina. E a renina, ela está associada, quando a gente tem uma queda de pressão arterial, o rim secreta a renina, que faz que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, e aí essa angiotensina 1 no pulmão sofre a ação de uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina. E aí gera angiotensina 2. Tanto que se tem muitos medicamentos hipotensores para controle da pressão arterial que são inibidores da ECA, que é essa enzima. Serve para os dois? Hipotensão e... Serve mais para hipertensão. Hipertensão. Isso, para controlar. E aí, essa angiotensina tem ação de vasoconstrição, de aumentar a retenção de líquido. Gente, olha. Aumenta a retenção de líquido, aumenta a retenção... Uma vez que a gente aumenta a retenção de água, tu aumenta a volemia, aumenta o volume sanguíneo. Com mais sangue, tu tem uma tendência a ter uma maior pressão arterial, né? Aumenta o volume sanguíneo, tu aumenta a pressão, porque tu aumenta tu aumenta o trabalho do coração e também tu aumenta a resistência vascular periférica, né? Que daí é essa vasoconstrição que a gente fala. Quanto mais vasoconstrição, que o vaso fica vasoconstrito assim. E quanto maior o volume de sangue, maior a pressão, né? Sem dúvida. Você falou da ingestão de líquido, muito importante. É um assunto importantíssimo, porque muita gente... Líquido para muita gente é líquido. Você falou de água, você foi específica. Mas quer dizer, tem gente que toma 4 litros de Coca-Cola por dia. Os líquidos, me fala dos líquidos, uma coisa que dizem, eu não fiz estudo sobre isso, mas diz que, por exemplo, isso que a juventude toma muito, que é energético, essas coisas aí, não vou dizer marca nenhuma, mas diz que isso aí, em demasia, ele acaba provocando cálculos. Isso tem fundamento ou não? Essa ingestão desses líquidos e na agressão do rim, como é que é a questão do líquido, fora a água? Porque assim, acontece isso mesmo, tu acaba substituindo, né? Então tu não toma água e vai tomar outros tipos de líquido que não hidratam adequadamente. E são líquidos que têm muito sódio, muito açúcar, muito fósforo, né? E isso tudo acaba desregulando todo o balanço hidroeletrolítico. E aí tu favorece mais, tu ainda tá dando mais soluto pro organismo, ao invés de estar contribuindo com um solvente. Então tu acaba concentrando mais ainda. Né? Aí o excesso de sódio contribui para o aumento da pressão arterial também, que daí acaba também podendo gerar mais lesão nos rins, né? Então, assim, esses líquidos, eles não devem nunca substituir a água, né? Uma coisa é tu tomar um chá natural, que pode auxiliar na hidratação, mas mesmo assim, ele não substitui completamente. Porque a água, tem que imaginar assim, né? Quando a gente derruba um café no chão, tu pode passar um suco, tu pode passar um chá, tu pode passar um refrigerante. Nada limpo, o que vai limpar é a água. Sem dúvida. É a mesma coisa do organismo. Tu pode tomar um chá, tu pode tomar, tem que tomar água, porque daí a água limpa, entende? Essa questão da água, quantidade de água, quanto mais melhor, não tem... Não necessariamente, né? Porque assim,
Quando tu tem um excesso de ingestão de água, tu também tem problemas tu também. Também, claro, e tu pode estar hiperestimulando o rim de uma maneira desnecessária. Tu tá lá estimulando a filtração sem que seja necessário. O ideal é que a gente consuma 35 ml de água por quilo de peso. 35 ml vezes quilo de peso, tá? Isso. E aí ali se tem, né, em torno de 2,5 litros, 3 litros, daí varia conforme o peso. E aí o ideal é que se tome ao longo do dia, né? Que tu não concentre só num momento. Claro, vou tomar 2 litros agora e acabou. Porque daí tu não hidrata, né? Perfeito. Tu não hidrata como deveria. Tu vai tomar tudo, vai aumentar o volume sanguíneo, tu vai urinar. E a questão do tipo da água. Muita gente fala, e nós falamos recente numa outra entrevista que nós fizemos sobre isso, da concentração de muitos minerais, vamos dizer, no tipo de água. Muita gente toma água mineral e acha que toda água mineral é mágica, e não é bem assim, né? Sim, tem essa composição dos eletrólitos realmente, né? Tem algumas águas que acabam tendo um pouco mais de sódio, outras menos. O ideal é avaliar o pH da água. pH é o mais importante da água? Isso, é bom uma água que tenha um pH, o índice de Prau que a gente se fala, maior, né? Mais elevado. Maior. Quanto maior o pH, mais alcalina é a água, né? Sim. É melhor. Tem uma capacidade de hidratar melhor. Águas que fornecem magnésio também é muito bom. Magnésio. Isso, o magnésio, o próprio potássio também, eles auxiliam bastante no controle da pressão arterial. Porque não adianta só, na modulação, assim, né? Tá. Não adianta só a gente cortar o sódio se tu não tem uma ingestão, uma oferta adequada de potássio, de magnésio, que fazem, assim, relaxamento do vaso, que o potássio está associado com o fator natriurético atrial também, que é um fator de proteção, tanto cardiovascular quanto renal. Então, são nutrientes, né? Minerais que são importantes também, eletrólitos essenciais. Vamos entrar na alimentação agora. Bom, antes de entrar na alimentação, quando a gente vai ficando velho, só uma pergunta. As pessoas mais idosas, já na faixa dos seus 70, 80, depende, isso é de cada um, né? Cada corpo é um corpo. Sim. Elas começam a ter, o que a gente fala, elas começam a ter problemas de ordem urinária, né? Incontinência, tudo isso. Incontinência é relativo só à bexiga ou tem alguma coisa a ver com a saúde renal também? Com os rins, olha, agora tu me pegou, mas eu acho que é mais a questão de bexiga mesmo, de bexiga, né? De controle de uretra, sabe? Na verdade, eu queria saber como é que é a velhice do rim. Eu posso chegar com 90 anos com um rim perfeitamente saudável? Total. Assim, talvez tu não tenha uma taxa de filtração glomerular 100% ali, né? Mas com uma perda que não seja tão... Você falou da perda, tem razão. Conforme, se eu conseguir manter quanto mais saudável possível, eu vou chegar numa... Melhor, mas que não seja... Mas talvez é uma perda que não interfira, entende? Que não comprometa as funções de eliminação, de excreção, as funções metabólicas. Pode, com certeza. Tem bastante paciente que não tem alteração renal nenhuma. Como é que está a questão A gente vê que tem muitas pessoas, a gente lê, pessoas que a gente conhece da área médica também, tem muito problema renal, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Sim. Como é que está a questão do câncer, essa doença tão maligna, e câncer renal, tem muito ou não? Acontece. Não é muito Não é um dos principais, digamos assim. Não é muito comum, é um pouco mais raro, assim, mas acontece. Aí uma vez que se tem um câncer renal, que tu faz uma nefrectomia... Nefrectomia, tá. Aí tu acaba tendo... aí essa pessoa se torna um indivíduo com um risco maior para uma insuficiência renal. Propensão. Maior. Tá. Isso, para insuficiência renal. E aí tu tem que ter esses fatores de prevenção, né? Fazer uma profilaxia, que é consumir água adequadamente, acompanhar as questões dos níveis do diabetes, né? Da glicemia, para prevenir o diabetes, controlar a pressão arterial, que é muito importante, evitar o uso de medicação nefrotóxica que seja desnecessária. Isso que você falou de anti-inflamatório, né? Todo anti-inflamatório, corticoide, antibióticos. Sabe? Isso tem que... Eu sabia que atacava o estômago, não sabia que atacava o rim. Sim, também, porque tu acaba eliminando, né, os metabólicos. Claro, você vai ter que excretar de alguma forma. Isso, e daí tu acaba excretando no rim também. E, no mais, é isso. E assim, um controle adequado, um consumo adequado de potássio, de frutas. A parte dos vegetais é importante também, porque eles são fatores de proteção, né, pro rim. Tá, e nós temos 2 rins.
não se sabe por que a gente tem dois, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas sobrevivem com um só rim. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela nasceu com um rim só. Nasceu com um rim? Com um rim só. E é ótimo, assim. Não tem nenhum sintoma de insuficiência renal, a creatinina dela mantém bem, ureia também, a gente faz microalbuminúria uma vez por ano também, é bem tranquilo. O que seria? Os dois trabalham, os dois rins trabalham na mesma função? Eles trabalham concomitantemente? Sim. Em torno de 25% do fluxo sanguíneo vai para os rins, né? Para ambos. Isso, ambos. Não tem um que. O trabalho é o mesmo. Então corta o trabalho do um. Isso pode ser muito individual. Não, sem dúvida, também, mas né? é por existirem dois e eliminando um, o outro continua funcionando normalmente? Sim, porque daí os néfrons eles têm a capacidade de se. Como é que a gente pode dizer? De se adaptar. Adaptar, perfeito. Conforme tu vai perdendo a função de um rim, o outro consegue ter uma hiperfiltração, uma hiperatividade glomerular, até o ponto que tu acaba tendo uma exaustão, né? Que daí tu acaba perdendo, mas o rim ele tem essa capacidade de se adaptar e consegue, até certo ponto, tentar manter a função dos dois, assim, né? Tá. Mas chega uma hora que as células entram em exaustão, assim. Não... Com certeza, como qualquer processo, né, de se degenerando. A função da diálise ou da hemodiálise, ela é tão eficiente quanto o próprio trabalho renal, digamos assim? Ou ela tem os seus... Fora essa incomodação toda que você tem que fazer... É uma dependência, né? Claro que é uma dependência, mas o papel é exatamente o mesmo, não? Assim... Só que aí você deixa de produzir, como você falou, né? Isso. Ele substitui a função excretora. Excretora apenas. A função de formar a urina, de filtrar o sangue. Então, ele vai substituir para a função de limpar o sangue mesmo, para poder excretar. Porque o que acontece? Quando tem uma insuficiência renal, os pacientes eles entram em síndrome urêmica, que é o aumento dessas toxinas no sangue. E ele para de produzir, quando ele entra nesse processo, ele para de fazer aquela produção de hormônios, você falou... Síndrome urêmica? A síndrome urêmica é o acúmulo dessas toxinas. Sim. Principalmente ureia e creatinina. Mas quando eu intoxico meu rim desse jeito, ele para de produzir. Ele acaba tendo Sim, e aí tu poderia... É fatal esse acúmulo dessas toxinas. Por isso que daí essas terapias, hemodiálise, diálise peritoneal, é para excretar essas toxinas. Sim. Só que a parte metabólica do rim... Isso que eu queria saber. Aí não. Aí a máquina não substitui. Por isso que daí tem que ter... Mas o rim, ele tá funcionando nesse outro aspecto ou não? Na produção? Sim, ele até certo ponto, né? Mas tu vai perdendo. Vai perdendo, tá. Quando o paciente vai para a máquina, ou seja para diálise peritoneal, ou para hemodiálise, ele já tem comprometimento de função metabólica também. Já pode ter anemia que é característico da anemia do renal crônico. Então ele vai precisar de reposição de todas aquelas funções que o rim fazia. Porque muitas vezes, porque o que acontece? Tem pacientes também que têm insuficiência renal crônica, ainda não está em diálise, mas já tem anemia, já tem comprometimento de vitamina D. Ou seja, o rim já não está produzindo o que tinha que fazer. Já não faz a parte metabólica, mas tu ainda continua, porque daí a dieta se torna, a alimentação, é o fator primordial para o controle da progressão da doença, para manter mais a função renal, porque ureia vem da proteína, creatinina também vem da proteína. Sim. Principalmente também do processo catabólico também, né? Então, é através da alimentação que tu consegue segurar um pouco a função renal, né? Isso é bem importante. Mas tu perde, sim, perde. Agora entrando na alimentação que você acabou de dizer, vamos falar sobre a preventiva e vamos falar sobre quem já tem problema. Existe nos hospitais, nos centros oncológicos, existe nutrição para pacientes renais? Sim. Existe isso? Claro. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre isso, até antes da gente entrar para coisa. Vocês viram que nós começamos pelas doenças, né? Pela parte ruim, nós vamos terminar depois com a parte boa. Como é que é? Você acabou de dizer que você tem que dar mais condição de vida ou melhorar a condição de vida, porque você falou que o processo é irreversível do rim, né? Sim. Mas como melhorar a condição renal ou como manter, postergar, dar mais condição através da alimentação para um paciente já com problema renal? Que a gente fala que é o tratamento conservador, né? Isso. O tratamento conservador basicamente é controle de proteína. Proteínas. Proteína. Principalmente proteína de origem animal. Então, carnes.
a carne vermelha. Proibida? Controla. Tem que ter um controle. Normalmente se fazem dietas hipoproteicas, que a gente diz com baixa concentração de proteína. Normalmente se trabalha assim de 0,6 gramas por quilo de proteína. E aí isso é uma dieta com baixo teor proteico. Vai fazendo cálculo aí, 0,6 gramas de proteína por quilo de peso. Por dia? Isso, por dia. Por dia. E é pouca proteína. Tá. Bem pouca, assim, isso vai variar conforme o peso, né? Mas é pouca proteína. Sim, claro, todo mundo tá multiplicando agora em casa. Isso, porque a proteína é o que vai gerar a ureia, que vai gerar a creatinina, tá. Então por isso que a gente tem que ter esse controle. Basicamente isso. E daí o que acontece? Muitas vezes também, esses pacientes podem ter aumento de potássio, aumento de fósforo, e daí a gente pede nos exames para ver, né? Claro, acompanhar. Isso, porque o potássio em excesso, ele pode causar um infarto, né? Opa. Enquanto o fósforo em altas concentrações, tu acaba tendo mais coceira, prurido, assim, o potássio, ele é fatal. Então tem que cuidar, porque senão o potássio, ele é responsável por controlar o potencial de ação de membranas. Onde temos maior concentração de potássio? O potássio, água de coco tem bastante. É mesmo? E a turma toma doidado isso? Tem bastante. Frutas e vegetais de maneira geral, né? Todas? Porque todas as frutas. Puxa. Claro, banana tem bastante, as cítricas tem bastante. A gente faz um controle desses vegetais, né? Leguminosas, feijão, lentilha também tem bastante. Só que o que acontece? O potássio, uma técnica muito que a gente usa bastante é de cozinhar os vegetais em água. Sempre que se cozinha os vegetais em água imersos em água mesmo, e tu joga aquela água fora, sim, tu perde em torno de 70% de potássio. Então, tu consegue ter uma ingestão melhor de vegetais, porque é importante para a saúde, né? É importante para te manter também a saúde renal, a saúde de uma maneira geral, né? Tá. Você não pode ter o excesso do potássio. Então, quem tem problema renal, se ele cozinhar os seus vegetais, as suas frutas, por mais incrível que isso possa parecer, não cozinhar fruta, nunca cozinhei fruta, então pronto. Mas você vai estar dando... Sim, os vegetais cozidos em água já auxilia bastante na redução de potássio. Uhum. Mas não é... Mas assim, tem muitos pacientes, tem muitos casos, né, que tá no tratamento conservador, tem controle de proteína, mas o potássio não aumenta, porque tu tem... Muitas vezes o potássio ele aumenta mais em pacientes em hemodiálise. É mais comum. Paciente em hemodiálise é mais comum ter potássio alto e daí tem que ter esse controle do potássio mais. No tratamento conservador também pode acontecer, mas não é todos que respondem dessa forma. Por isso que não vale a pena cortar frutas e vegetais da alimentação, porque pensa que o potássio está alto. Não, porque eles têm outras coisas que você necessita, né? Fibras é muito importante para a função intestinal, fibras para controlar a glicemia, para te ter como prevenção do diabetes, auxilia também. O potássio e o magnésio são importantes, como a gente já falou, para a parte da pressão arterial, cardiovascular, então não é só eliminar, né? Tu tem que saber o porquê tu tá tirando, se tu realmente precisa cortar esses alimentos. Ou não é cortar, mas adequar ao consumo, né? Adequar ao seu estado físico, né? Vamos seguir. E para profilaxia em si, então existe essa alimentação, que é para quem está com problema. A oncológica, ela muda muito? Você já falou que é um caso mais raro, né? A oncológica daí cursa um pouco com a parte do câncer mesmo, né? Tu vai avaliar para ver se o câncer ele chegou a atingir a parte funcional do rim, né? Mas aí tu tem um pouco mais questões de hipercatabolismo, de tu manter o sistema imunológico. É diferente. Mais voltada para a própria oncologia, digamos assim. Isso, é um pouco diferente, Tu pode, claro, pode cursar com uma insuficiência renal, que tu vai ter que ter esses cuidados também, porque é característico da função renal, né? Mas não que necessariamente... Tá, agora vamos lá começar agora para a parte boa da questão. Alimentação, nutrição. Nutrição, você pensa que as pessoas pensam que nós somos marmanjos, vamos começar a cuidar agora. Mas não, desde quando a gente tem que ter para a função renal? Claro que para a gente ter uma vida saudável, a gente tem que ter para tudo, né? Visando todos os órgãos, não só os rins, né? Sim. Então, como fazer desde pequeno, digamos assim, nós que somos pais, avós, essas coisas, o que a gente tem que atentar para os nossos filhos, nossos netos terem uma saúde
ter uma vida saudável, um corpo saudável, principalmente nesse órgão tão importante que são os rins. Assim, estimular o consumo de água. A criança tem que ter o hábito de beber água. Desde pequena, né? Quanto mais... E é assim, tá com sede é água, não é suco, não é refrigerante. Não é suco, não adianta. Chá, não é água de coco. Água de coco, claro, hidrata muito bem. Mesmo não tendo açúcar, o suco de fruta... É bom. Ele claro, é ótimo. O suco de fruta natural, que mas não adoça, mas não substitui a água. A criança tem que ter o hábito de beber água. De se hidratar, de ir tomando ao longo do dia, sabe? Tá com sede de água. Porque sede realmente, quando se tem sede, já é um sinal de desidratação. Perfeitamente. Né? Então tem que beber água. E o que mata a sede, o que hidrata é a água, né? Não é o refrigerante, muito pelo contrário. Se você vai tomar refrigerante, tu ainda contribui com água, muito sódio, fósforo, bastante conservantes, fora assim, glutamato monossódico, que é um realçador de sabor bem presente, tanto em alimentos doces, né? Quanto salgados, né? E daí contribui ainda mais com o sódio. Então são viciantes, sabe? Tem que ser água. Ensinar a criança a beber água, fruta, verdura, comer frutas e verduras, porque eles são são fontes de potássio, eles geram mais bases, os resíduos desses alimentos são mais alcalinos. E isso é bom pro rim. Frutas e verduras, nós temos o problema dos agrotóxicos. Como fazer isso? Como controlar isso? E muitos agrotóxicos também são nefrotóxicos, né? Também acabam tendo nefrotóxicos, essa toxicidade pros rins. Diz que é. Claro, tudo que conseguir consumir orgânico é muito melhor. Mas entre não consumir e consumir o convencional, consome o convencional, porque de uma certa forma o organismo ele tem condições de se proteger, entende? Não é porque tu vai comer uma maçã ou uma alface que seja de uma agricultura convencional, que tem um pouco de agrotóxico, que tu vai acabar tendo alguns problemas. Muito pelo contrário, muitas vezes tu acaba tendo mais problemas por não consumir, porque não vou comer porque não é orgânico, do que consumir naturalmente, né? Como você procede? Você que é uma nutricionista? Sim. Como é que você procede no seu preparo de alimento assim? Porque o leigo, ele pega lá, compra alface, tomate, cenoura, tudo isso aqui, descasca, mete lá na panela e acabou. Ou então nas próprias folhas, nas próprias verdes, ele lava, ou então dizem que jogar vinagre em cima. Vinagre de maçã ajuda qual é o cuidado para se minimizar o efeito do agrotóxico naquilo que a gente compra e não sabe a procedência? Então, existem algumas técnicas que porque depende do tipo de agrotóxico que se utiliza, né? Tá. Mas existem algumas técnicas com água oxigenada, que pode reduzir o agrotóxico. Algumas com limão, também, que pode reduzir. Água com limão e você... Isso. Eu, particularmente, eu higienizo, eu lavo em água corrente. Água corrente. Deixo um pouquinho de molho no vinagre de maçã. Tá. Em torno de uns 5 minutinhos. Depois eu escorro, passo em água corrente de novo e tá pronto. Pronto. Seco bem, assim. Tá. E dou preferência sempre pros orgânicos. Nem tudo a gente consegue consumir orgânico, né? Mas dou preferência pros orgânicos. Os que não são orgânicos, eu evito consumir a casca. Sim. Evito consumir a casca, mas, por exemplo, uma maçã eu como com casca. Porque os maiores nutrientes estão na casca, né? Porque nos nutrientes, na casca a gente tem a fibra. Sim. E a gente tem também os compostos fenólicos, né? Tipo, quercetina tá na casca da maçã, e a quercetina para a parte cardiovascular também é bem interessante. Para parte também tem uma ação anti-inflamatória bem boa também, né? Então não é tirar completamente, assim, sabe? Tu tem, por exemplo, abóbora. A abóbora dá pra te consumir com casca, desde que ela seja orgânica. Tu contribui bastante com as fibras. É ótimo pra função intestinal. É ótimo pra controlar a glicemia também. Só que tu só vai comer se tu tiver realmente, se for orgânica a casca, porque senão não tem necessidade. Tá. Né? E, por exemplo, os verdes. Os verdes, assim, salsinha, cebolinha, alface, couve, também vale a pena serem orgânicos. Todos aqueles alimentos que a gente tem fácil acesso orgânico, que são de fácil acesso, que não tem um custo tão elevado em relação aos convencionais, vale a pena comprar sempre o orgânico. E nessa questão, quanto que você perde nessa? Você perde muita coisa se você comer cru e você cozinhar determinadas... Como é que é essa questão? Assim, por isso que a principal forma de preparo dos alimentos para cozinhar os vegetais é a vapor.
Vapor. A vapor. Porque daí no vapor tu não tem perda nenhuma. Isso, o próprio sugo fica lá. Isso, tu vai manter o potássio, tu vai manter as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B principalmente. A partir do momento que a gente cozinha em água, aí tu tem perda de potássio e tu tem perda das vitaminas do complexo B. Tu perde bastante vitamina B2, B1, né, que são vitaminas hidrossolúveis. Mas as vitaminas lipossolúveis, que são as que são solúveis em gordura, tu não perde. Tu perde mais as hidro, né? E principalmente potássio também. Então, cozinhar... Bom, nós estamos ensinando o padre a rezar a missa, né? Mas muita gente não sabe ainda. De preferência no vapor. No vapor. Os vegetais no vapor, para te não ter perda de vitaminas e de potássio. Tem que ser no vapor. E daí se utiliza essa técnica dietética da água para o controle do potássio, para pacientes que têm uma hipercalemia, com aumento de potássio em sangue, né? Passou de 4,5 já tem que ficar... Quais são os alimentos, Larissa, mais apropriados? Porque a gente fala na natureza, o dito popular diz, né? A berinjela, por exemplo, tem a forma do rim, né? Sim. E diz que ela é benéfica para o rim. Isso tem fundamento, essas coisas? O tomate, que tem o aspecto do coração, uma série de outros frutos são e frutos. Alguns fitoquímicos que a gente fala, né? Isso. Que tem nos alimentos que acabam tendo uma ação mais tem específica. Nexo isso? Que algumas frutas, alguns legumes, algumas verduras são mais benéficos para determinados órgãos do corpo humano? Sim, com certeza. Por exemplo, como é o caso do brócolis. Brócolis para o fígado é ótimo. Brócolis para o fígado é... Fígado, brócolis. Fígado, brócolis. É ótimo. Muito bom. Para o rim... A gente tem a parte assim, as frutas cítricas, elas ajudam bastante na prevenção de cálculo renal, por causa do citrato. O cálculo renal, a partir do momento que se forma cálculos, tu acaba tendo mais lesão glomerular, tu pode ter um aumento de lesão, tu pode ter um aumento do risco de uma disfunção futuramente, né? Então, assim, limão, laranja ajuda bastante na função renal. A beterraba também tem estudos bem legais, mostrando ter uma ação nefroprotetora, também bem interessante. E não falaram da berinjela ainda. Nada. A berinjela, eu nunca li nada específico. Olha só, da berinjela. Eu já li isso aqui, por isso diz que exatamente ela tem uma forma de um rim, né? Berinjela tem forma. Diz que suco de berinjela é bom, então você não sabe sobre isso. Especificamente. Olha só, é interessante perguntar para alguém que sabe. Sim. O dito popular não é ciência, né? De uma maneira geral, se a gente tem uma alimentação mais mediterrânea, assim, aquela dieta mediterrânea, que tem mais... consome mais frutas, mais vegetais, um controle de proteína animal, não consome excessos de carne, excessos principalmente carne vermelha, mas, né? Uma alimentação que gerem mais resíduos alcalinos. Tá. Isso auxilia na função do rim. Auxilia bastante. Porque a partir do momento que tem um excesso de proteína, falta de... não consome muito frutas, muitos vegetais, alimentos, excesso de açúcar, excesso de sal, que pode vir de alimentos industrializados, ou do excesso de sal de adição, ou dos temperos prontos, né? Então, esses temperos prontos, caldos concentrados, esses tipos de molhos, isso tudo é um veneno. Veneno. E isso tudo compromete. Então, é o equilíbrio da alimentação. E os frutos do mar, Larissa? Frutos do mar são uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de zinco, de minerais, tem uma boa fonte de iodo. São bons para a saúde renal, os frutos do mar? Os frutos do mar, de uma maneira geral, eles acabam tendo um pouco mais de purina, que interfere um pouco na parte do ácido úrico. Okay. Que para quem tem um ácido úrico alto, já tem que ter um controle, porque daí o ácido úrico muito alto pode também afetar os rins, né? Mas diretamente para a parte renal, não. Aí tu entra no controle da proteína. Como são fontes de proteína animal, tu tem que ter um controle, um sim, já entramos naquele mesmo esquema, tá? Da mesma coisa da carne e tudo. Mas assim, a carne vermelha, se tu for comparar a carne vermelha com um peixe, o peixe é muito mais saudável, muito mais benéfico, né, do que a carne vermelha. Menos lesiva, assim, né? E outras os leites e os derivados também. Isso que a gente ia falar. Falam bastante. Os leites e derivados magros também se utiliza como fonte de proteína para pacientes renais. Também se utiliza bastante. Nos estudos, quando se comparam porque se fala da quantidade de proteína total da dieta do dia,
Mas a fonte dessa proteína varia bastante, influencia bastante. Porque vai influenciar na quantidade de ácido formado, na quantidade do resíduo ácido no organismo. E aí os leites e os derivados magros têm menos resíduo ácido quando comparado com uma carne vermelha. Sabe? Entendo. E aí tu acaba que tu precisa ter proteína na alimentação. Claro. Por mais que tu esteja consumindo pouco, tu precisa ter, porque senão tu entra num processo de catabolismo, que é muito comum também nesses pacientes. O processo de catabolismo é quebra do músculo. Tu tá quebrando o músculo, quando a gente come carne, a gente come o músculo de um animal. Tu quebra o músculo do nosso músculo, tu acaba aumentando a ureia também. Ureia, creatinina, então... Tem razão. Sabe? Não é só a gente... não pode mais comer, porque daí a pessoa definha. E aí tu acaba aumentando, sabe, ureia, então tu tem monte de problemas. É um equilíbrio. Por isso que daí o paciente renal é importante tu tá sempre assim acompanhando. Tem que ter um acompanhamento, porque daí a alimentação é algo que a pessoa come pro resto da vida, então ela vai se alimentar. Só que tem coisas tem que se alimentar bem, tem que comer bem e às vezes depende, tem coisas que tá com certa idade, gosta disso, tu não vai cortar tudo também, só que tu dá ao mesmo tempo que tu não corta, a pessoa tem que ter a consciência que não pode comer demais, porque tu tá, questão renal é sério, é um problema de saúde, né? Então tu tem que ter esse controle, por isso que é sempre bom acompanhar. E aí precisa de exame laboratorial, né? Acompanhando precisa sempre. De exame laboratorial. Potássio, básico. Potássio, creatinina, ureia, fósforo. E ácido úrico. Me diz uma coisa, hoje... Glicemia ali, né? Mas precisa de... Claro, modismo. Todo mundo hoje, principalmente no Brasil... Dá-lhe chopp, dá-lhe cerveja. O que isso reflete no rim? O levedo, ele é bom para o rim? Ele não é bom para o rim? Como é que é isso? O levedo em si, eu acho que não teria muito impacto assim, né? Não tem. Mas o álcool... Porque o álcool, sim. Porque o que acontece? O álcool, ele inibe o hormônio antidiurético, né? Por isso que quando a gente faz a primeira vez xixi, depois tu acaba indo direto. Isso. Porque o álcool, ele inibe o hormônio que segura a diurese. Então, tu gera uma hiperestimulação renal. Entende? Isso não é bom. E a tendência é o quê? Tu bebe álcool, não bebe água. É claro. Tu desidrata, claro. Você vai matar a sede com álcool. Com álcool. E isso é ruim também. Isso que é ruim, sabe? É tu beber o álcool, não beber água... Estás ainda usando o álcool que acaba sendo uma nefrotoxina, né? Ele tem uma certa toxicidade pro rim, principalmente não tanto o etanol, mas o metabólito do etanol, né? Que é o acetaldeído. Ele acaba sendo mais tóxico, né? Ele que é o prejuízo que ele e as bebidas destiladas devem agredir bem o rim, né? Ou não? Também tem. Porque quanto maior o teor alcoólico, maior esse impacto, assim, né? Que piora. Porque uma cerveja tem teor alcoólico de quanto? 5? Acho que é pouco, né? É pouco, 5, 3? Eu não bebo, eu não sei. É menos? Agora pega um destilado e vai pra 14. Isso, tem coisas até muito piores. Sim, então isso interfere bastante, com certeza. Então, em síntese, pra gente manter hoje, as pessoas vão assistir essa entrevista, vão saber todas as novidades, que realmente estão passando muita novidade hoje aqui. Eu quero... eu quero preservar a saúde do meu rim. É aparentemente saudável e quer preservar a função do rim. Isso. Controle de sódio na alimentação. Então, evitar produtos industrializados, evitar os molhos prontos, caldos concentrados, isso é básico, né? Evitar o excesso de sal. Ter uma alimentação, quanto mais comida de verdade, melhor. Menos produtos ultraprocessados. Então, comer fruta, comer vegetais, porque eles geram resíduos mais alcalinos no organismo. E isso é importante para manter a função renal também, para preservar os rins. Beber água, no mínimo 2 litros de água ao dia. Independente daquela continha que nós falamos aqui. Isso, no mínimo 2 litros de água ao dia. E que essa ingestão de água seja ao longo do dia, né? Que tu tenha o hábito de ir bebendo ao longo do dia. Os cítricos, limão, laranja, tangerina, são fontes de citrato. O citrato... Abacaxi também ou não? O abacaxi não entra no cítrico. Não entra no cítrico? Porque ele não tem citrato, né? E daí a gente tá falando do ácido cítrico, porque daí é o ácido cítrico que vai ter essa ação de proteger os rins contra o cálculo renal, né? A formação dos cristais nos rins. Então isso também acaba sendo um fator de proteção para a função renal. Glicemia, né? Controlar a glicemia. Então evitar excesso de açúcar, excesso de massas, excesso de
pão, de carboidratos, de refrigerante. Refrigerante quer preservar o rim, não bebe refrigerante. Ela está falando de excesso, porque a gente, quando você ouve falar de nutricionista, o nutricionista ele te corta tudo que é gostoso, né? Isso ela está falando de excesso. É o excesso. Sim, aqui a gente está falando porque é para preservar a questão do açúcar no sangue. Porque, como a gente falou, né, o diabetes é um dos principais fatores de risco para disfunção renal. Então, se não tem um diabetes, como tu previne um diabetes? Com um controle, com consumo adequado de carboidratos. Não é não consumir, é só não consumir demais. Sim. Né? Não ter o excesso. E a qualidade desses carboidratos. Então, um cereal integral, ele é melhor do que um cereal refinado. Mas, hoje a gente fala que a qualidade dos carboidratos é muito melhor. Porque por mais que seja integral, esses produtos eles são processados, né? Um pão integral é processado. E tu vai num pão integral... Você não sabe o que você está comendo. Então, uma batata é melhor, sabe? Comer uma batata doce, um aipim, uma batata inglesa, batata baroa, o inhame, esses tubérculos são ótimas fontes de carboidrato. Os grãos, um arroz integral, um arroz negro, que agora se fala bastante, um arroz vermelho, feijão, lentilha, também são, grão de bico, também são ótimas fontes de carboidrato. Cereais bons. Isso, são ótimas fontes também. Já que você falou de sal, me veio essa tal do modismo do sal do Himalaia, do Paquistão ali. Esse sal realmente ele é diferenciado, é muito mais saudável do que o... Porque dizem no fim, uns dizem que é a mesma coisa, outros dizem que é modismo. Na verdade, o importante é que seja um sal integral. Isso. O que é um sal integral? É um sal que não sofre refinamento. Porque o processo de refinamento agrega para o sal resíduos. Isso. Resíduos químicos. Se for olhar nesses sais refinados nos ingredientes, vai ter assim, cianeto, aluminato, só olhar lá, é obrigatório, né? Isso é horrível, isso faz mal. E isso é metal pesado. Metal pesado pro rim também sobrecarrega rim. Mas o sal normal, o sal do mar, ele sal marinho moído tem que ser. Mas falta iodo nele, né? Como é que fica a questão onde você busca iodo no seu corpo? Na verdade, é política de saúde pública no Brasil, né? Todo o sal é iodado. Todo sal é iodado. Até os sais... Não, tem que ser, né? Tem que ser. Então, é uma fonte de iodo no Brasil, é o sal. Mas você inserir o iodo no sal não é uma forma artificial? Onde é que eu poderia... É uma forma artificial. Artificial, né? O iodo, ele tá bem presente em algas. Algas, olha aí, ó. Algas e frutos do mar. São boas fontes de iodo. As algas, principalmente algas, tipo aquela do sushi, alga nori. Sim. Também, aquela alga kombu, também são boas fontes de iodo. E de fruto do mar, quais são? Peixe, todos eles? Ostra, lula, marisco, camarão. Porque o iodo tá no mar, né? Então acabam que os frutos do mar, peixes, acabam sendo fontes também. Poxa, então não é tão difícil assim, olha, a gente o equilíbrio, entende? É que agora a gente vive numa era da nutrição, tipo um terrorismo nutricional. Nada falta de informação, não, porque é assim, porque você vai, não vai na nutricionista que ela vai te proibir tudo que você... Sim, e na verdade não, e na verdade é o equilíbrio. Muitas vezes, claro, tem condições que precisa cortar glúten porque tem uma alergia, tem uma sensibilidade. Tem que ter o sacrifício de alguma coisa. Tem que fazer, mas muitas vezes o prejuízo vem do excesso. Entende? Então, não é cortar totalmente, mas assim, então, quer consumir, a pessoa não tem problema se consumir em quantidade adequada, então vamos adequar esse consumo. Não come todos os dias, ou se for comer todos os dias, come uma vez ao dia. Sim. Entende? É adequar, é muito difícil você proibir de verdade alguma coisa, então, o nutricionista proibir. Sim. Ele adequa ao que Porque o nutricionista, ele tem que ensinar a comer. Tá. Entende? Porque as pessoas comem pro resto da vida, as pessoas precisam comer. Porque o organismo, o metabolismo, o que rege o metabolismo, o que faz o metabolismo funcionar, são nutrientes. Exato. E os nutrientes vêm dos alimentos. Então tu precisa comer, tu vai comer pro resto da vida para te manter a tua saúde, precisa? Então tu precisa aprender a comer, não é não comer, comer para viver e não viver para comer, Isso, comer para viver e não viver para comer. É o equilíbrio. Tem alguns tabus também que falam, muitas vezes se fala muitas técnicas nutricionais, vamos chamar de técnica assim. Uhum. Você falou da Mediterrânea, que é do meu lado lá, né? Sim. Mas muita gente fala da alimentação. Já me indicaram assim aquela de você comer de 3 em 3 horas. Sim. Isso aí é chato pra caramba, por exemplo, pra mim, porque eu não estou habituado a comer 3 horas. E às vezes eu tenho que comer numa hora que eu não estou com fome nenhuma.
Então, isso aí tem validade? Fala um pouquinho sobre esse negócio de comer em 3 em 3 horas, se tem nexo, se tem fundamento, e também me fala sobre o período de 12 horas, muitas vezes, que é aquele jejum intermitente, é tudo modismo, né? E as pessoas entram de cabeça sem pesquisar, sem consultar ninguém, e às vezes a pessoa não pode passar 12 horas sem ter um nutriente no seu corpo, pode causar uma série de males. Então me fala sobre essas duas posições. Sobre esse fracionamento das refeições. Perfeitamente, né? Vamos começar por aí. O que eles falam, o que surgiu que para até os nutricionistas estarem indicando o consumo de 3 em 3 horas, porque parte-se do princípio que comer de 3 em 3 horas é uma forma de tu aumentar a taxa de metabolismo basal, que aumenta o teu metabolismo, o teu gasto energético. Só que atualmente já existem estudos mais recentes que mostram que não houve diferença entre tu comer de 3 em 3 horas tinha que testar para ver se funcionava. É muito individual, entende? De cada metabolismo. De estratégia de pessoa para pessoa. É importante que a pessoa tenha autoconhecimento do que quando ela tá com fome, do que quando ela tá com vontade de comer. Quando ela come por ansiedade, entende? Quando ela come às vezes por não ter o que fazer, ou por estar nervosa, e aí come. A maioria é ansiedade mesmo, né? Isso é totalmente diferente de uma fome, que é uma necessidade fisiológica, que o apetite, que é uma vontade de comer. Isso é um hábito, até um hábito, beliscar alguma coisa. E muitas vezes esse hábito de beliscar vem da desidratação. Não bebe água, tá desidratado, e aí fica procurando, entendeu? Aí fica roendo as coisas, fica roendo tudo. A partir do momento que cria o hábito de beber água, nossa, reduz bastante a compulsão alimentar. Olha só, experimenta. Isso. E aí, como tu mesmo falou, né? Às vezes, comer de 3 em 3 horas, eu vou viver na função da comida. Isso também é desnecessário, porque muitas vezes isso gera uma angústia na pessoa. Porque daí eu tenho que comer agora, sabe? Também aí a pessoa vive na função da alimentação. E você é obrigado a comer numa hora que você não come, você não tá com fome, você não quer comer. Aí tu tens que avaliar também, né? Por exemplo, a pessoa não come, mas aí na refeição, quando vai fazer, tá com uma compulsão alimentar, chega em casa e come enlouquecidamente. Isso. Opa, então tá faltando uma refeição antes para ter um controle dessa compulsão alimentar. Então é muito individual, né? Então, sem dúvida. Tu poder, a pessoa tem que se autoconhecer e começar a prestar atenção nisso. Porque não presta atenção, né? Às vezes vive no automático, come. E não consulta ninguém também para saber quais são as condições dela, né? O que ela precisa, o que ela não precisa. É importante avaliar assim, qual o momento do dia que eu tenho mais fome? Isso é importante avaliar. Por que eu tenho muita fome nesse momento? Poxa, porque eu fiquei 8 horas sem comer, almocei só, vou jantar às 8 horas da noite, claro que eu vou estar com fome. Então, programa um lanchinho no meio da tarde, sabe? Leva uma fruta, come algo assim que dá uma segurada antes. Entende? Bebe água ao longo do dia, que é muito importante também. E essa questão do jejum, aí que eu queria saber. É uma estratégia bem legal, tá? É uma estratégia, assim, não dá pra sair aí fazendo jejum intermitente enlouquecidamente, porque tu pode gerar realmente uma perda de massa muscular, tu pode ter algum comprometimento. Claro. Mas se é um jejum bem orientado, o jejum ele tá bem associado com, principalmente, melhora de parâmetros metabólicos. Às vezes não emagrece como queria em relação a quem sabe avaliar isso é um profissional, né? Isso. Por exemplo, com acompanhamento. Uma resistência à insulina. O jejum melhora muito a resistência à insulina, porque o jejum nada mais é do que tu manter um estado de não oferecer energia para o organismo. Deixar ele inteligentemente buscar os recursos dele. A partir do momento que tu não dá energia para o organismo, o organismo começa a entrar num processo de oxidativo, né? Então tu pode ter essa questão do emagrecimento, mas tu tem um controle, a glicemia começa a baixar, porque o que aumenta a glicemia é a alimentação. Tu vai manter a glicemia com as tuas reservas de glicogênio hepático e aí tu vai, entende? Posso tomar muita água nesse jejum de 12 horas? Deve. Ajuda muito no jejum? Ajuda muito. É muito importante, porque a água ela é até carreadora, né? Ela auxilia, inclusive, no processo. Porque quando a gente faz quebra de gordura, assim, essas reações de oxidação, essas reações metabólicas, elas são 90% hidrólise. Hidrólise é a base de água, então precisa estar hidratado, né? Então tem que beber água. O que não quebra jejum? Água, chás, desde que não sejam adoçados e nem com açúcar, nem com adoçante, e café.
Café também dá pra tomar. E o café, ele ainda tem um certo estímulo assim, estimula de certa forma, vai te deixar mais atento. A cafeína. E a cafeína, por si só, ela também é um estimulante de lipólise, né? Então, tu pode favorecer até o emagrecimento com a cafeína. Claro, com o café, né? Claro que tu tem que ter um consumo consciente, né? Tipo, é o adequar. Tudo equilibrado, que é né? Equilibrado. Isso, sempre. porque tudo que tu bota no extremismo não é saudável, né? Foi muito, Larissa, muito obrigado geralmente foi muito elucidativo, muito bom, e a gente teve a oportunidade de poder esclarecer, e a gente gosta de atiçar essa necessidade de você ir buscar informações. Vai conversar com um nutricionista. Sim. Hoje todo mundo tem um convênio, pode buscar o seu nutricionista. Isso. Vai lá, o nutricionista não morde. Ele vai te orientar, vai te ajudar. Tem a própria internet que você pode buscar mais informação. Eu, por exemplo, que saio satisfeitíssimo hoje porque eu tive 3, 4 informações aqui fantásticas que eu desconheci e vou pesquisar mais. Fico muito feliz. Eu vou pesquisar. Claro, nossa. Porque a nutrição é medicina preventiva. Claro, né? Isso é muito bom. Não adianta, a alimentação é tudo. Tu promove saúde e tu promove saúde, auxilia na prevenção de doenças e é essencial para o tratamento delas. Às vezes é uma coisinha, uma informação tão pequena que pode salvar a sua vida, te ajudar e te dar uma condição de vida melhor. Com certeza. Isso que é bacana. Então tá aí. Com certeza. Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo esclarecimento, tá? Obrigada. E até uma próxima oportunidade. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Boa noite.